Fala aí, pessoal, beleza? Partiu segunda fase Unesp? É isso aí, parabéns para você que conquistou a sua vaga e beleza também para você que está aqui no canal para tentar acompanhar um pouco como que funciona a segunda fase de um grande vestibular, ok? Então hoje o canal Geografia para o Vestibular dá dicas para você sobre a segunda fase da Unesp, ok? Vamos lá! Muito bem, as primeiras dicas que nós gostamos de dar sempre ao aluno, se você já está na segunda fase, quer dizer que você já tem a atenção especial para isso, diz respeito justamente àqueles propósitos sobre o teu dia para o vestibular e as vésperas do vestibular. Separando documentos, separando material, de acordo com uma alimentação adequada, um bom sono, acordar cedo, dormir cedo, escolher o sistema de transporte, saber o local de prova antecipadamente, são dicas primordiais que você já deve ter adotado na primeira fase e também deve ficar atento para a segunda fase, ok? Muito bem, um outro destaque especial é o material, você já sabe o que pode ser levado, régua, lápis, borracha, caneta, nunca levar só um tipo de material, a régua sim, a borracha sim, é um apenas, mas caneta e lápis, levar sempre mais de um, reserva é importante, ok? Muito bem, um outro ponto que eu detalho para você e que eu acho importante, diz respeito ao dia da prova propriamente dito, tá? São 2 dias, uma segunda-feira e um domingo. O trânsito é diferente, principalmente em São Paulo. No domingo nós temos um trânsito mais tranquilo, na segunda já é um trânsito mais congestionado e mais intenso. Então, fiquem atentos a esse detalhe importante, ok? Muito bem, uma outra dica importante que eu dou a você é em relação ao horário de chegada no local de prova. O edital diz que o seu comparecimento deve ser às 13 horas. Não significa que o portão fecha às 13. A prova inicia às 14 horas. Então, o portão deve fechar por volta das 13 horas e 45 minutos. Mas você não vai me chegar às 13 horas e 45 minutos. Eu sei, você já é um bom aluno, você já está na segunda fase, então você vai chegar antecipadamente a esse horário. Calcula o horário de chegada, calcula 20 minutinhos antes de folga, para qualquer tipo de intempérie que possa acontecer no meio do caminho. Estar preparado academicamente é importante, mas psicologicamente é mais importante ainda, ok? Muito bem, pessoal. Um outro ponto importante que eu quero que você fique atento é pela estrutura da prova propriamente dita. Temos 36 questões discursivas. No primeiro dia, são 24 questões discursivas, sendo que 12 são de ciências humanas e 12 questões de matemática e também ciências da natureza. No segundo dia, são mais 12 questões de linguagens e códigos e também temos a redação, ok? Então fiquem atentos a essa distribuição, fiquem atentos a você equalizar a prova e o tempo de prova que você tem. Por que tempo, Brito? São 4 horas e 30 minutos de prova. Então fiquem atentos em relação a você ter tempo adequado. É uma prova discursiva, é escrita. Então você precisa ter uma atenção especial em formular bem a questão, em escrever adequadamente, em convencer o examinador que você está manjando daquilo que você está respondendo, ok? Muito bem. Um outro destaque importante que eu quero dar a vocês diz respeito à pontuação da prova da Unesp, tá? Lembrem-se que eu já alertei a vocês lá na primeira fase. O que eu alertei a vocês? A nota da primeira fase ela vai para a segunda fase. Quando você receber o boletim de aprovado, eu tenho certeza que você vai conseguir, você vai receber uma nota que deve ir até 200 pontos, ok? E como que essa nota é distribuída? Se liga na tabela que eu trago a você. Muito bem, a nota ela é distribuída da seguinte forma: 50% da nota, ou seja, até 100 pontos, ela é da prova de conhecimentos gerais que você fez lá na primeira fase. Os outros 50% é da segunda fase, sendo que 72 pontos está ligado à prova de conhecimentos gerais e 28 pontos ligado à prova de redação, tá? Então a primeira fase é importantíssima, lógico que a segunda fase também é, mas note que essa nota ela vem consigo desde a primeira fase. Então se você já teve uma boa primeira fase, isso já é um ponto importante. Se não teve, fique atento para recuperar um pouco mais essa nota da primeira fase, ok? Muito bem, vamos à prova propriamente dita, tá? Fiquem atentos, faça uma boa leitura da questão.
a leitura e a interpretação do enunciado já é um ponto importantíssimo para você se dar bem na prova. Então o aluno que tem o hábito da leitura, de interpretar, grifar as palavras importantes, significa que ele tem um bom caminho andado para a prova dissertativa da Unesp, ok? Um outro ponto importante, presta atenção em responder aquilo que o enunciado solicita ao aluno. Às vezes o aluno adora, né, mostrar que ele sabe um pouco a mais daquilo que está pedindo. Isso pode perder ponto. Você pode escorregar, escrever alguma coisa errada e o examinador vai tirar ponto seu. Então se ele pede 2 fatores, cite 2 fatores. Se ele pede 2 consequências, cite 2 consequências. Se ele pede a característica do relevo, cite apenas a característica do relevo. Fiquem atentos para não colocar nada a mais daquilo que ele pede. Qualquer tipo de escorregada pode fazer você perder ponto e isso vai prejudicar lá na sua nota final e na busca da sua vaga. Segundo ponto importante, o examinador ele não tem bola de cristal, tá? Ele não tem bola de cristal. Então, o que você aprendeu em redação, na escrita, o que você praticou durante o ano inteiro é importantíssimo nesse momento. Escreva com coerência, com coesão, com clareza, com começo, meio e fim. Tá? Preste atenção que o examinador ele quer saber se sua resposta ela tem nexo com aquilo que você está perguntando. Dê uma olhada, a diferença entre causa, consequência, fator, característica, são situações distintas. Isso tem que estar bem claro no seu texto de resposta, ok? Um outro ponto importante é que muitas vezes o aluno ele escreve o que está correto, mas não tem nenhuma organização, tá? Eu já fiz isso com aluno e com aluna. O aluno às vezes ele fala, professor, eu escrevi corretamente. Eu peço para ele, então lê a resposta para mim. Ele não consegue, porque nem mesmo ele entendeu o que ele escreveu. Então, o examinador, ele não tem essa obrigatoriedade de saber ou então imaginar o que você escreveu, ok? Então, fiquem atentos, dica do Brito, para que você não cometa esse tipo de erro e equívoco. Então, estou te alertando antecipadamente, ok? Pois bem, e a prova de geografia, Brito? Pois bem, quando nós falamos de geografia, a prova da Unesp ela tem um perfil. Então a primeira dica que eu dou a você é dar uma olhada nos vestibulares anteriores, porque ela tem esse perfil, esse jeitão Unesp de segunda fase. Vamos a algumas dicas e alguns dados importantes sobre essa segunda fase da Unesp, em especial para a geografia, ok? Muito bem, eu trago alguns dados para vocês, dados importantes, de uma espécie de levantamento do que caiu no vestibular na segunda fase da Unesp desde 2012 até 2016. Nós notamos aí no primeiro gráfico, esse gráfico que mostra o percentual da distribuição das questões de geografia geral e de geografia do Brasil, em que a Unesp ela tem um primeiro perfil dela, uma prova destinada principalmente a questões de geografia do Brasil, 58%, tá? Ou seja, tá? Das questões existentes em geografia nos últimos anos, a maioria delas é de geografia do Brasil. 42% de geografia geral. O que pode cair em geografia geral? Primeiro ponto, geopolítica. Né? Essa questão de poder, globalização, estados nacionais, Estados Unidos enquanto supremacia mundial, mas outros polos de poder pelo mundo, Japão, União Europeia, as 3 grandes potências da União Europeia, como é que esse poder está distribuído, como é que essa nova divisão internacional do trabalho com o surgimento dos países emergentes, com os países subdesenvolvidos, essa organização do espaço mundial, o aluno tem que ficar bem atento em relação a isso, ok? Outro ponto importante, geografia física. O que pode cair em geografia física? A questão da climática global, aquecimento global, em relação ao clima, tá? Um outro ponto importante, as formações vegetais, mas um destaque importantíssimo para você ficar atento, esse ano ocorreu no Japão, como sempre, ocorreu também na Nova Zelândia, mas uma preocupação importantíssima é o que aconteceu na Itália, em relação ao terremoto na porção central da Itália, ok? Então, fiquem atentos à questão principalmente da geologia e dos abalos sísmicos que ocorrem no mundo, certo? Um terceiro ponto importante diz respeito à economia. Importantíssimo, tá? Essa dinâmica dos blocos comerciais, as parcerias, a OMC, como que o Brasil se comporta neste sistema econômico mundial, como que eu tenho as relações econômicas do mundo, aquela divisão internacional do trabalho que nós já vimos em geopolítica, mas que também está associada à economia, é importante você ficar atento, ok? Já em geografia do Brasil, disparado, olha lá, 29 questões nos últimos 5 anos de vestibular. 29 questões nos últimos anos do vestibular. O que significa isso?
Pois bem, nós vamos notar que a prova da Unesp, ela adora questões relacionadas à geologia do Brasil, relevo do Brasil, formações vegetais brasileiras, o clima brasileiro e a hidrografia brasileira. Então, certamente deve cair uma questãozinha de geografia física do Brasil no vestibular da Unesp 2017, ok? Muito bem, um outro ponto importante é a economia do Brasil. O Brasil é um país agropecuário e mineral exportador. Entenda o contexto do Brasil nessa situação. Então, as principais áreas de desenvolvimento agrícola, a questão da fruticultura irrigada no Vale Médio do São Francisco, a exploração mineral na região norte do país, o sul do país e a sua dinâmica territorial, a descentralização industrial, a fronteira agrícola em direção ao centro-oeste com o agronegócio, são temas importantíssimos que podem estar presentes na segunda fase da Unesp, ok? Muito bem. Um outro ponto importante que nós podemos destacar também é a geografia humana. Geografia humana, movimentos migratórios, geografia humana em relação à característica etária da população brasileira, a transição demográfica do Brasil, a população brasileira e a sua dinâmica territorial, esse processo de crescimento das médias cidades, onde a população está se direcionando para essas médias cidades também é importante. Então são os três temas mais relevantes, tanto em geografia geral e geografia do Brasil. Dica do Brito. Dois temas importantes, tá? Dois temas importantes que podem cair no vestibular da Unesp. Um deles é o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, e o outro são os movimentos migratórios mundiais, que já vem caindo nos vestibulares, mas também pode aparecer neste momento também no vestibular da Unesp, ok? Beleza? Brito, e a prova em si? A prova da Unesp? Vamos lá? Muito bem. A prova da Unesp, eu trago para vocês aí um modelo, é a prova mesmo. Se você for lá no site da Unesp, você tem lá as provas anteriores, você vai ver como é que é a estrutura da prova propriamente dita. Por que eu trago isso a você? Para você já familiarizar, olhar e ver o que você vai encontrar lá no domingo e na segunda-feira, tá? Note que eu tenho um espaço para a resposta, você não pode extrapolar. A resposta está dentro... Tem que estar dentro desse quadrado, né, com uma linha azulada. Eu tenho um enunciado. E note, se você está acostumado a escrever em linhas, eu não tenho linhas. Então, ou você vai praticando nesses dias próximos ao vestibular, e as segundas fases são assim, não é só o Unesp, tá? Se você já tem esse hábito, beleza. Se você faz simulados nos cursinhos pré-vestibulares, também já está acostumado a isso. Ou então, você precisa se preparar para isso. Às vezes o aluno tem essa dificuldade, o que ele faz? Como pode levar a régua, ele faz aquela linha imaginária que só ele consegue enxergar e que depois ele pode apagar facilmente, já que o vestibular permite você levar a régua. No mais, eu recomendo você dar uma treinadinha antes em relação a essa escrita para que você não tenha problemas e consiga organizar de tal forma que o visual já faz com que o meu examinador tenha uma boa imagem daquilo que ele vai ler sobre a sua questão, ok? Então, familiarizando a respeito da questão de como você vai encontrar a prova da Unesp neste domingo e nesta segunda-feira. E a prova de geografia, Brito? Pois bem, a prova de geografia, como eu disse a vocês, é uma prova muito bem elaborada, só que ela é uma prova que pode solicitar numa questão vários pontos importantes para você. Eu trago uma questão que caiu no vestibular anterior da Unesp, no vestibular de 2015, tá? Bom, essa questão ela vai destacar as inundações relacionadas às enchentes provocadas na região do Acre e Rondônia. E em especial, nós vamos observar que essas inundações ocorreram na BR-364, que inclusive liga esses dois estados. Enchentes, Acre e Rondônia. Olha só, eu tenho, de fato, uma questão ambiental, uma questão de geografia física, em que o aluno já tem que estar mentalizando região norte do país, clima equatorial, bacia amazônica, floresta amazônica, áreas de planícies e depressões, terras baixas. Então o aluno já tem que ir grifando o que ele encontra lá no meio da questão e aí ele terá uma facilidade para responder o que o enunciado irá pedir para ele. Vamos lá, o que essa questão pediu para o aluno? Notem, dê uma característica do regime fluvial. Olha só, ele não pediu duas, ele não pediu três, ele não pediu quatro. Uma característica e outra do relevo da região. Ele pediu uma, ou melhor, ele pediu uma e não duas, e não três e não quatro. Ele pediu uma característica do relevo da região. E ele pede para correlacionar esses dois fatores que você escolheu
com o isolamento territorial ocorrido no início de 2014 no Acre. Então, eu tenho uma região em que se destaca por ter um regime complexo, então chove durante o ano todo, tem inundações tanto durante o verão quanto durante o inverno, porque eu não tenho inverno na região, as chuvas são bem distribuídas durante o ano, porque ela recebe águas tanto do norte quanto do sul, porque ela está na faixa equatorial, e o relevo é de terras baixas, relevo de planície. Então, quando chove por conta da presença da bacia amazônica, eu de fato vou encontrar áreas inundadas e que provoca isolamento de algumas áreas durante esses períodos de chuva. Bom, essa é uma questão de geografia do Brasil. E de geografia geral, Brito, o que nós temos? Pois bem, em geografia geral eu escolhi uma questão que caiu no vestibular do ano passado, de 2016, onde nós temos uma charge de um manifestante de Hong Kong, acertando uma placa num dragão, que esse dragão representa então a China. Pois bem, ele pede, identifique este movimento e sua motivação. O movimento é o movimento Occupy Hong Kong. O que esse movimento solicitava? Está escrito lá na bendita camiseta do nosso manifestante, tá? Qual que era a motivação do manifestante das manifestações? Hong Kong esteve desde 1997 sob o comando da Inglaterra e foi devolvida a Pequim. Só que Hong Kong só aceitou voltar ao comando de Pequim desde que Hong Kong tivesse a sua autonomia política. Estava sob o comando, mas ela deveria ter um comando próprio que não estaria associado ao sistema socialista de poder. Ele teria, portanto, uma espécie de democracia também política e, é lógico, a adoção de um sistema econômico capitalista. E aí ele continua. Como o lema "um país, dois sistemas" relaciona-se à situação de Hong Kong perante a China? Pois bem, Hong Kong não aceita essa situação. A China, um país, dois sistemas, por quê? Ela é uma espécie de socialismo de mercado, onde ela possui um sistema econômico capitalista com aberturas econômicas, principalmente nas EEs, na porção da China do Leste, mas o seu sistema político ele é socialista, ou seja, centrado no Partido Único Comunista Chinês. Ok? Muito bem, pessoal. Essas então foram algumas questões importantes para você se dar bem no vestibular da Unesp segunda fase. Pois bem, espero que as dicas e sugestões contribuam para você nesta segunda fase da Unesp. Eu, como unespiano, fico muito feliz e é uma honra, uma satisfação para mim poder dar essas dicas a vocês para se dar bem no vestibular da Unesp nesta segunda fase. Gostou do vídeo? Dá um like aqui. Não está inscrito? Inscreva-se e curta as nossas outras redes sociais. No Facebook, facebook.com/Geografia para Vestibular. No Instagram, @Geografia para Vestibular. No Twitter, @GeoVestibular. Comentem, curtem, questionem, compartilhem. Valeu, muito obrigado. Rumo à vaga, Geografia para o Vestibular, ajudando você na segunda fase do vestibular da Unesp 2017. Valeu, pessoal!